Queridos, eu quero meditar com você em Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu quero ler também 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amados, nós colocamos um tema nessa mensagem: o vaso que foi feito pelas mãos do oleiro. Deus mandou Jeremias falar para Israel. Essa palavra hoje é para mim e para você, é para a igreja do Senhor. Paulo, no mesmo capítulo, ele diz assim, no versículo 1: tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Tu, pois, sofre comigo as aflições de um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então eu quero, nessa tarde maravilhosa, falar para você que foi feito pelas mãos do oleiro. A Bíblia é bem clara, e Paulo, falando para Timóteo e para a igreja, ele manda fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele manda você, que foi escolhido por Deus, ser testemunha. E no capítulo 2, versículo 15, procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O Todo-Poderoso deixa bem claro: assim como o barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Eu preciso deixar o oleiro trabalhar na minha vida, fazer do jeito que ele quer. Na verdade, muitos saíram da presença, saíram das mãos do oleiro, porque não deixou o oleiro fazer do jeito que ele quer. E eu quero falar para você, meu querido, às vezes o vaso quebra na mão do oleiro. Ele precisa fazer de novo. É o momento que o oleiro amassa o barro. Às vezes começa a doer, mas é para o nosso crescimento. É para fazer um vaso de honra. Um dia, diante de escolhas erradas, Davi se viu em apuros. Ele disse: caia eu na mão de Deus. Traduzindo, preciso passar na olaria de Deus para ele fazer um vaso novo. Todas as nossas escolhas, as nossas decisões que nós tomamos, pode nos manter na mão do oleiro, ou pode nos fazer sair da mão do oleiro. Só que hoje você pode pedir para o oleiro colocar você de novo na olaria dele. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está passando, eu não sei o tempo que você pediu para Deus, porque muita gente pede tempo para Deus, eu não consigo entender isso. Olha, Deus mandou o profeta Gade perguntar a Davi: escolhe uma dessas três coisas, diante de coisas erradas, decisões que Davi tinha tomado. 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, e 3 dias de peste na sua terra. Em 2 Samuel 24:14, Davi disse ao profeta Gade: estou em profunda angústia, caia eu na mão do Senhor, pois em suas misericórdias são muitas, mas não deixe que eu caia na mão dos homens. Davi estava falando: eu sou um vaso que foi feito pelas mãos do oleiro. Diante de tudo que aconteceu, eu preciso ser feito de novo, eu preciso ser quebrado na mão do oleiro. Então caia eu na mão do Deus vivo, do oleiro, e não caia eu na mão dos homens. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Existem 218 tipos de barro.
No entanto, nem todos são adequados para a produção de vasos. 218. Segundo os estudiosos, somente 8 tipos de barro é apropriado para fazer o vaso. 8 tipos de barro. A maioria dos barros só serve para sujar. Você foi feito de um barro especial, por um especialista que sabe fazer o vaso. Aleluia! Eu quero falar para você de 3 características do barro para fazer o vaso. Plasticidade. Aquele que se deixa ser moldado e não volta mais a outra forma. Você está entendendo o que a palavra, o que Deus está falando com você? O barro, para fazer um vaso de honra, precisa ter plasticidade. Ele não pode voltar mais a outra forma, porque o oleiro faz do jeito que ele quer. A Bíblia brincar, e tornou a fazer dele o vaso do jeito que ele quis fazer. Então você precisa entender que você não pode voltar mais. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino. O barro deve ser facilmente modelável, permitindo que o oleiro molde a peça com facilidade. Ei, se você está na mão do oleiro, deixa o oleiro trabalhar. Aderência é outra característica. Aquele que se liga com firmeza, se une. Você está entendendo? O barro precisa ser resistente para suportar a força de modelagem e também para resistir à queima em altas temperaturas no forno. Se nós olharmos para o livro de Reis, quando Elias prediz contra Acabe, a Bíblia diz que o Senhor mandou ele ir para Querite. E o Senhor disse, vai para Querite, em outras palavras, meu servo, vaso feito pelas minhas mãos, vai para Querite. Porque Deus, o especialista em fazer o vaso, Ele cuida da minha vida e da sua vida. E Ele manda Elias. A tradução de Querite no original é para deixar do tamanho certo. Então, eu quero falar para você que quando Elias vai para Querite, Elias vai para o vaso ser moldado. Eita maravilha! Para ficar do tamanho certo. Muitas vezes precisamos ir para Querite, porque lá o Senhor vai nos deixar do tamanho certo. Lá nós vamos viver na total dependência dEle. E Elias foi. E Elias agora come e bebe e dorme. Os corvos lhe traziam sanduíche de pão com carne e ele bebia da água do ribeiro e dormia. Só que chega um tempo que o ribeiro secou. Olha o processo. Esse é o processo do oleiro. Ele sabe como fazer. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando secar alguma coisa, se você está na olaria de Deus, na mão do oleiro, fique em paz. A voz do oleiro vai chegar até você. E aí Deus falou com Elias, e Deus disse para Elias, levanta, sobe a Serepta ou a Zarefate, que eu ordenei uma viúva que te sustente. No original, a palavra Serepta ou Zarefate é fornalha. Você está entendendo? Ele sai, o vaso fica do tamanho certo, agora Deus leva Elias para a fornalha. O barro precisa ser resistente para suportar a força da modelagem e também para resistir à queima em altas temperaturas. A terceira coisa, a característica, resistente. Primeiro plasticidade, depois aderência, depois resistente, que se mantém firme diante das adversidades, forte, firme e duráveis. Precisamos suportar as lutas. O dia mau chega, mas a Bíblia diz para revestirmos de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau. O barro deve ser capaz de endurecer e manter a forma após passar pelo forno e ser queimado sem rachar ou deformar. O barro não tem valor em si só. O barro não é objeto de desejo. Ninguém entra em disputa por causa de um pedaço de barro. Só que esse pedaço de barro, na mão do oleiro, ele faz um vaso. Aleluia! Só o oleiro pode agregar valor ao barro, fazendo dele um vaso de valor, um vaso de honra. Eu olho para a palavra de Deus, assim como Deus fez na minha vida,
Como Deus fez na sua vida, você que está aí no seu lar, na sua casa, fez você num vaso novo. Você que passou pela olaria, pelas mãos do oleiro, Deus mudou a sua vida. Há 39 anos, Deus mudou a minha vida. Eu reconheci Cristo como meu Salvador. A minha vida foi totalmente mudada. O oleiro me fez de novo, aleluia. Só que, nesse tempo, nós somos provados, passamos por lutas. Mas a Bíblia diz assim: fiel é Deus, que não permite você, eu quero trocar essa palavra, você pelo vaso. Fiel é Deus que não permite o vaso passar por aquilo que não pode suportar. Vindo a provação, Deus dá o escape. Eita maravilha, fique tranquilo, fique firme, Deus é contigo. Eu fico olhando para a Bíblia e eu olho quando Jesus chega ao poço e aquela mulher está com a vida destruída. Aquele vaso está rachado, sendo julgado pela sociedade. E a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E agora ele chega lá e ele manda os discípulos comprar comida. Vá até a cidade comprar comida. Por quê? Mesmo os discípulos sendo vaso de Deus, tem vaso que não entende o que Deus quer fazer e ele então atrapalha a obra do Senhor. Os discípulos vão à cidade e ele fica ali. E na hora sexta, meio-dia, aquela mulher vem pegar água. Havia um horário para cada morador que tinha direito àquele poço. 9 horas da manhã, a hora terceira, era a hora das mulheres da sociedade, as mulheres com as suas filhas, as mulheres, que eram consideradas pela cidade as mulheres de bem, vinham com as suas filhas. Na hora sexta, era a hora que aquelas desprezadas pela sociedade tinham direito ao poço. Meio-dia, o poço estava fundo. Olha o sacrifício que aquela mulher estava fazendo. E aí Jesus chega para ela e pede água. E ela fala: olha, como você sendo judeu, eu sendo samaritano, você me pede água? Jesus fala para ela: olha, se você me conhecesse, você me daria e pediria, e eu te daria uma água que vai transformar a sua vida. Eu estou falando nesta tarde de uma água, que é a água da vida, que é Jesus Cristo, que transforma a sua vida. Automaticamente, quando você recebe essa água, você vai de novo para a olaria de Deus, ele vai quebrar o seu vaso, ele vai fazer de novo agora um vaso para honra. Aquela mulher estava ali sendo desonrada naquela cidade, diante da situação que ela vivia, a vida que ela levava. E aí Jesus, na conversa, ela fala assim: olha, como é que o senhor vai tirar água viva desse poço? Jesus conversando com ela, ele fala para ela assim: vai lá e chama o teu marido. Ela disse assim: eu não tenho marido. Olha a situação daquela mulher, olha a situação, destruída. Jesus disse: disseste bem, tiveste 5 e o que tens agora não é teu. E ela agora olha e fala assim: ele falou a minha vida toda. E a Bíblia diz que ela deixa o cântaro, ela entra na cidade. Depois que ela conversa, ela pergunta: onde eu tenho que adorar? E Jesus fala para ela, ela entra na cidade e fala para o povo: vem e vê um homem. Peraí, ela já tinha apresentado vários homens para a sociedade. Vem ver. Parece que eu vejo as pessoas: peraí, você já apresentou o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5? É outro? Não, esse é diferente. Esse falou tudo o que eu tenho passado. Esse é diferente. Esse quer me dar água viva. Ele quer me levar para a olaria dele, para a presença dele. Ele quer fazer de mim um vaso novo. E a Bíblia diz que ela traz o povo até Jesus. Aleluia! Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, o barro, e nós o barro, tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Quando Jesus entra na cidade, Zaqueu queria ver Jesus, um vaso destruído. E agora, por ser de pequena estatura, ele sobe numa árvore, ou num sicômoro, e a Bíblia diz que estão passando e ele, parece que eu vejo Zaqueu pensando: eu vou perder a oportunidade de ver Jesus. Jesus para debaixo e fala: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje convém pousar na tua casa. Em outras palavras, Zaqueu, desce que eu quero levar você para a olaria de novo, eu quero fazer você um vaso novo. Zaqueu desce, e você quer entender a hora que Zaqueu entra na olaria? Quando Jesus chega na casa dele, ele fala: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, eu vou agora, a partir de agora, fazer tudo certinho. Sabe o que é isso? É o vaso para a honra, é o vaso nas mãos do oleiro, aleluia. Ah, queridos, há muitas passagens que o Senhor fez o vaso de novo. Às vezes dói, eu não sei o que você está passando. Você que esteve na presença, você que foi um vaso de honra, a Bíblia diz, eu mostrei para você, e a Bíblia mostrando que há vasos de honra e vasos de desonra. E nessa tarde eu estou aqui falando para você o seguinte: você precisa ser um vaso de honra. Chega de sofrimento. Jesus veio ao mundo. João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, deixa ser moldado pela mão do oleiro. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deixa eu falar, vaso de Deus, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas cuidado, porque há um movimento hoje que as pessoas falam assim: como é que você está, vaso? Cuidado com isso. Eu estou falando do vaso na mão do oleiro, não nesse movimento que tem que o vaso roda, parece que está cheio e daqui a pouquinho está vazio, não tem nada. O vaso na mão do oleiro, o vaso na olaria de Deus, ele sai transformado, ele sai diferente. Você pode estar ouvindo o bispo falar sobre vaso e pode pensar que são... Não, eu estou falando do vaso que passou pela olaria, pelas mãos do oleiro. E o oleiro sabe cuidar. O oleiro, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, vasos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É para você, querido. Volte à presença do Senhor. Você que saiu da rota, deixa o oleiro te levar de novo para a olaria e ele recalcular sua rota de novo. Ah, querido, ele tem obra para poder fazer na sua vida. Você foi um escolhido. A Bíblia diz, Jesus diz: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deixa eu falar para você. No ano de 90 eu fui para a primeira obra missionária, fui consagrado a pastor 18 de outubro de 1990. E fui dirigir a igreja, Casa de Oração Pentecostal Vida Nova, em Pequeri. Chegando ali, 3 irmãs. A igreja estava fechada. Ah, querido, Deus tinha promessa. Só que eu precisava entender o que o oleiro queria fazer na minha vida. E aí eu entrei nas mãos do oleiro de novo. Porque quantas vezes diante das adversidades, olhando e não tinha ninguém, pensei em vir embora, pensei em largar tudo, pensei em abandonar. Mas o Senhor me sustentou naquele lugar. E para a glória do oleiro, porque é Ele, glória e honra é dada a Ele, nós somos apenas o vaso, o barro que foi feito, né, o vaso, ele não tem mérito algum, toda a glória e honra é dada ao oleiro. E nós chegamos ali numa cidade de 3.000 habitantes, a 120 membros naquela cidade, 4% da população da cidade estava na igreja, tudo porque entrei para a olaria de novo. Fui buscar o Senhor, me humilhei e pedi ao Senhor: o Senhor me mandou para cá, faça a tua obra. Nós lemos aqui que as aflições vêm. As aflições vêm. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre comigo. Então, quando vem a aflição, Deus é fiel para te dar vitória em todo o tempo. Aleluia. Ei, você só vai ser coroado se você militar legitimamente. Ah, aqueles dias são difíceis, mas Deus é comigo e com você. Deus é na nossa vida, Ele te chamou. Cuidado. Tem pessoas saindo da mão do oleiro e sofrendo consequências, pagando preço.
Mas Deus te chamou você para permanecer na presença dele. Aleluia. Um dia um vaso em Gadara, um jovem endemoniado de gadareno, destruído. Aquele jovem era um vaso de desonra naquela cidade. Ele tinha sua família, diz a Bíblia, mas ele não morava na sua casa. Imagina, a mãe dele não tinha o prazer de arrumar a cama. Hoje as mães pedem os adolescentes para estar arrumando a cama, mas a mãe dele queria ter o prazer de ver o filho dormir e ela arrumar a cama no outro dia. Mas ele morava nos sepulcros, morava no cemitério. E quando pegavam ele, as autoridades prendiam, ele rebentava tudo. Uma legião de demônios, aproximadamente 6.000 demônios. Mas um dia Jesus chega e a sua atenção está para ir a Gadara, buscar aquele jovem, aquele vaso que estava sendo desonrado naquele lugar, para fazer dele um vaso de honra. É isso que Jesus quer fazer, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida aqui. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, ele chega ali, a Bíblia diz que Jesus repreende aquele espírito maligno, e aquele jovem agora se veste num perfeito juízo, perfeito estado. Imagina só, eu quero contar para você que pastoreando em Pequeri, um dia o irmão Antônio chega num culto, 60 e pouco, quase 70 anos, e ele assiste o culto, no final ele entrega a sua vida ao Senhor e vem conversar comigo. E ele conta a situação que ele estava passando na sua casa. Ele falou para mim: olha, eu tenho um filho de 15 anos chamado Benedito. A cidade conhece ele como Bené. Ele mora dentro de uma caverna, e ele chega em casa, quebra tudo e volta para a caverna. Eu disse: irmão Antônio, nós vamos lá visitar esse jovem. Ele disse: olha, mas talvez vocês vão ter que ir na caverna onde ele fica. Eu disse: nós vamos, nós consagramos. Eu chamei mais 2 obreiros. Aí Jesus já tinha mandado obreiro para a obra dele. O oleiro faz a obra, aleluia. 2 vasos de honra ele já tinha mandado para nos ajudar. E nós jejuamos durante a semana. E quando foi no sábado, nós estivemos na casa do Benedito. Cheguei lá, o Paulinho, o irmão dele, não está. O Benedito não estava e o Paulinho gritou. Só tinha uma porta a casa, só uma portinha. O Paulinho gritou em direção à caverna. E o Bené desce correndo, o Benedito desce correndo. Tinha vários anos que ele não cortava cabelo, que ele não tomava banho, que ele não cortava a unha, estava igual um bicho. E quando ele entra dentro de casa, eu estava atrás da porta com os 2 obreiros, Daniel e Valério. Nós entramos na frente da porta, de repente ele dá meia volta e quer voltar. Eu confesso para os amados, que se Deus não segura ele, eu saio da frente. Porque estava horrível, estava esquisito. E nós começamos, em nome de Jesus, a falar do amor de Deus. Falar daquilo que o oleiro queria fazer na vida daquele vaso que estava sendo desonrado. Aquele vaso que estava destruído. Ei, você, vaso que está destruído, o oleiro quer levar você para a olaria dele e te fazer de novo. O Bené, então, ouve a palavra. Nós oramos. No domingo, devido àquele acontecimento, nós preparamos a palavra. O endemoniado de gadareno, Marcos capítulo 5. Eu estava na casa pastoral meditando a palavra, sentindo a presença do Senhor, e de repente, por volta de 18 horas, aquele jovem alto chega, 15 anos, chega na porta da casa pastoral. E eu pedi para ele entrar. Então ele começa a conversar comigo, e ele disse que tinha uma voz que mandava ele para a caverna, que mandava ele quebrar tudo. Nós sabemos quem é essa voz, é o inimigo. Eu disse: Benedito, você vai ficar pro culto? Vou ficar. Eu disse: a sua vida nunca mais será a mesma. Naquele dia o Benedito aceitou a Jesus como Salvador. Jesus transformou a vida do Bené, do Benedito. Ei, o oleiro quer fazer na sua vida. Não há impossível para o oleiro. O oleiro trabalha, ele é especialista em fazer um vaso de honra. E terminando essa palavra, eu quero falar para você o que você precisa fazer. Ah, bispo, eu estou sofrendo, você precisa voltar para a mão do oleiro. Você precisa fazer. Tem um louvor antigo que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você precisa ser um vaso novo. Um vaso para honra, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Terminando, a Bíblia, eu li aqui, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra,
santificado, idôneo para o uso do Senhor, para ser usado na obra do Senhor e preparado para toda boa obra. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e que você se permita a ir para a olaria, para as mãos do oleiro, e ele vai fazer de você um vaso novo para glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe em nome santo de Jesus.